Olá, seja muito bem-vindo a mais um Anti-Diet Talk. Hoje vamos falar sobre alimentos bons e maus e porque é que nós achamos que não devemos rotular os alimentos dessa forma, mas antes... Docinho da semana. Tananana. E hoje eu estou mega entusiasmada, vocês não sabem o quanto eu lutei para ter isto aqui, que são... O aspecto é duvidoso, admito, mas... Será que o sabor também não é? Mochis, não sei se já ouviram falar. Eu desconhecia por completo isto. A Clara é que me trouxe esta novidade, pelos vistos. Para a malta que frequenta restaurantes asiáticos e consome conteúdo no TikTok, acho que é frequente, né? Pela tua explicação. Sim, no fundo eu vi imensa gente a provar isto. Eu já tenho... Pronto, tu não fazes ideia o que é ir Não bem. faço ideia. Eu nem conhecia isto. O que é que achas que é isto branco à volta? Açúcar em pó? E eu já tenho uma noção do que é que... Não faço ideia não, qual eu, é a não, textura. eu nunca provei, mas eu já vi tipo, pessoas a provar e já vi a textura por dentro, como é que não é. E estou mesmo entusiasmada para experimentar isto, Qual é a tua motivação por trás? porque é diferente e porque até escolhi que eles tinham mais açúcar em pó por fora. É. Sim. Nós, se calhar, dizer que nós não somos muito de restaurantes chineses Não. e nem é muito A o minha, nosso imagina, estilo. eu jamais pediria isto como sobremesa num restaurante, mas a minha motivação é trazer para aqui uma coisa diferente, acho giro. Bora, olha, bora experimentar. Não tenho qualquer expectativa. Nós Pois. achámos, eu não sei se está A certo ou textura não. é estranha, assim a pegar nisto. Eu deixei isto a descongelar para aí tipo 7 minutos. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Deixa lá ver. Ah, Então, açúcar em pó é bom? como assim? Parece que estou a comer tripas, meu. Sabe? Ainda nem consegui provar porque isto estava a se desfazer, peraí. Sabes aquele doce que não gostámos muito, tripas de Aveiro? Não gostámos muito por causa da textura. Mas até é bom. E pá, mas é estranho ou não? Mas não é açúcar em pó, é farinha. Não te sabe a farinha. Que marado. Ei, mas não é muito bom, não. É bué da estranho. Boa, camarada. Mas eu ouvi dizer que há uns de manga que são melhores. O geladinho por dentro até é bom, mas a parte de fora não me encanta. Nem consigo dizer que é... Isto é farinha, isto não é açúcar. Eu fiz de propósito para escolher aqueles que tinham mais farinha que era para te enganar. Bem, o que é que achamos? Olha, eu achei que... já que perguntas... Eu achei que a textura é um bocado bizarra. Assim, um aspecto. Tu comeste o interior e deixaste assim... a casca, que não é casca, não é? E eu estava a olhar para aquilo. A sensação que me dava... Sabes, na feijoada, aquelas partes do porco. Sabes? Aquela gordurinha castanha. Odeio. E estava a sentir que era meio isso, sabes? Tipo, meio uma parte exterior de uma entremeada, sabes? Tem assim uma textura bizarra. O sabor não tem nada a ver com isso, né? Naturalmente é um doce. Mas a parte exterior nem é doce. Depois o suposto açúcar em pó é farinha. Parece que estou a comer peixe frito, como eu estava a dizer há bocado. Cru. E por dentro, pronto, é meio um gelado de caramelo, talvez. É que ali o único caramelo que havia no gelado, ou não? Sim. Eu estava à espera que todo ele fosse caramelo. Opa, sim, eu concordo que é um bocado estranho. A textura... Eu já sabia que era estranha, porque eu já tinha visto imensas pessoas a provar isto, já tinha visto as pessoas a fazer exatamente a mesma reação que nós tivemos aqui. Já sabia que era farinha. Ai, não dizia? Sim, era para te enganar. Até escolhi propositadamente aqueles que tinham mais farinha, que era para... Como é que sabias que esses tinham mais farinha? Não, o pacote traz 6. Eu escolhi os dois que tinham mais farinha. Ok. O gelado é tipo gelado normal do continente de caramelo. A parte de fora parece meio tipo lesma, né? Mas eu ainda quero provar e não vou desistir, porque eu já vi, porque como eu já vi muitas reviews, eu já vi muita gente a dizer que os do Auchan são melhores, porque esses eram do continente. E que há um de cheesecake e o de manga que também é bom. E eu hoje queria trazer o de manga, mas só havia chocolate e caramelo. E esta textura lesma é igual, por fora. Vais dar uma oportunidade, já que eu vou chegar a trazer, eu vou chegar a encontrar. Pode ser para ir no episódio 120 ou assim. Estamos quase lá, só faltam 100. Mas sim, olha, não adorei, mas também não odiei. Imagina, era capaz de comer outra vez tranquilo. Mas também não fazia questão. Eu não sabe? não compraria novamente. também não compraria novamente. Mas eu, sendo honesta, eu acho que não compraria sequer se não fosse para trazer para aqui. Imagina, só para experimentar em casa, acho que não me puxava assim tanto. Eu já partilhei contigo muitas vezes isto, né? Aqui no podcast acho que é a primeira vez. Mas eu sou um bocadinho anti-hype. Então, tudo que eu sinto que tem demasiado hype, eu fico... se toda a gente está a fazer isso, talvez não seja assim tão bom. Mas é uma crença que eu tenho. E validou-se e confirma-se aqui. Não é assim tão bom.
Ou as pessoas não dizem que é assim tão Não, bom? as pessoas não dizem que é bom. Então porquê que esgota? Porque é diferente e as pessoas estavam a experimentar em vídeo. Epá, é diferente, mas uma coisa má que é diferente é interessante, Mas sabe? imagina, não é propriamente mau, é só estranho. É que, sabes aquelas pokés que eu gosto imenso de salmão e assim? Sei. Não curto muito. Não eu curto gosto. muito poke. E nesses sítios, geralmente quando eu vou buscar poké, eles vendem. A sobremesa que eles têm é mochis tipo de matcha e assim. Que claramente nunca me chamou, não é? Muito menos de matcha. Chinês não vou muito com a cena. E gosto ali de japonês na vertente sushi, gosto de ramen. Tu ainda não experimentaste, mas está prometido, vamos experimentar ramen. Eu já experimentei, não muitas vezes. Mas fico-me por aí, estás a ver? Sou um bocado limitado em termos de cultura gastronómica asiática. Eu sou muito virado para o tuga, aquele clássico português. É dobrada para cima. Não é bem dobrada para cima, mas anda ali perto. Gosto muito do E que qual é a nota que eu dás? Qual é a nota que eu lhe dou? Pá, um 3.5 ou 3.2. 3.2. Sério? 3.2. Aí eu dou para aí um 2. É? Nada? Epá, agora deixaste-me a pensar. 3.2 é positivo, dás Pois é. positivo? Não, dou. Um 3, não dou mais do que 3. Imagina, eu Dou três. dou positivo à experiência e gosto de experimentar, mas eu não compraria. Não era um doce que eu incluiria na minha rotina. Eu nunca mais compraria isto. Eu também não. Aliás, os que sobrarem, eu nunca mais lhes vou tocar. Nem eu. Não Então, e dás um 3? Então, mas não odiei. Pronto, ok. Mas se eu gostasse minimamente, se calhar comia o resto, já está ali. Epá, mas olha lá, há tantas opções na vida, porque é que eu vou estar a gastar tempo com uma coisa que é só um 3? Se eu posso comer 4,5, eu dou um 3. E Mas é puxado a ferro. Aventosas. Hoje vamos falar sobre categorizar os alimentos como bons e maus. Se calhar falar um bocadinho como parar de categorizar, ou aliás, porque é que devemos parar de categorizar os alimentos como bons e maus. E isto é uma coisa super enraizada na nossa cultura. É super normal estares numa conversa com alguém e as pessoas referirem-se a um alimento como porcaria ou como lixo, ou referirem-se a uma alface como se fosse Deus no céu e alface na terra. Ou seja, é muito difícil estares numa conversa sobre alimentação e não haver uma hierarquização dos alimentos. É uma coisa super normalizada que parece totalmente ok. Vivemos numa cultura em que há muito um endeusamento de determinados alimentos e muito a demonização de outros, né? É como tu estavas a dizer, a salada é incrível, a alface constituinte da salada maravilhosa, e não é que não seja, é ok. E por outro lado, sei lá, uma fatia de pizza, um hambúrguer já é demonizado, ou manteiga, ou o pão, né? Um alimento com tão poucos ingredientes, como é que é tão diabolizado? Mas sim, culturalmente vivemos muito. Na verdade, isso são crenças da cultura da dieta que impõem às pessoas determinados caminhos que vão mudando ao longo do tempo, não é? Nós sabemos que, por exemplo, nos anos 90 as gorduras eram péssimas. A mensagem era não comam gordura, que isso faz isto, faz aquilo. Depois a gordura percebeu-se que era ok, na verdade sempre foi ok, e agora os hidratos de carbono. Nas últimas décadas, os hidratos de carbono é o demónio, não é? Não, tens é que comer proteína. E lá está, não é que comer proteína seja mau. Mas porquê é que comer hidratos é mau? Porquê é que não é igualmente bom se em termos proporcionais até devemos ingerir mais alimentos ricos em hidratos do que ricos em proteína? Então vivemos nesta cultura da dieta que nos impõe estas crenças, não é? Estes óculos pelos quais vemos não as coisas como elas são, mas de acordo com aquilo que construímos internamente e moldam as nossas percepções. E esta hierarquização não só é errada do ponto de vista científico, no sentido em que não existe evidência nenhuma para fazer isto, e do ponto de vista nutricional, como acaba por prejudicar a nossa relação com a comida. E eu vejo muito em consulta, às vezes as pessoas, logo ao início, trazem objetivos de... porque as pessoas que me chegam, eu sinto que já têm uma consciência relativamente a isto, mas muitas vezes ainda têm crenças de que, por exemplo, comer hidratos à noite é uma coisa que não deviam fazer, ou que
tinham que comer X alimentos para serem mais saudáveis e associa-se muito, e começa aqui o problema, que associa-se muito os nutrientes à saúde. O principal fator que nós queremos trazer é que nutrição é diferente de saúde. Quando nós dizemos que um alimento é saudável, ou quando a maior parte das pessoas se refere a um alimento e diz que ele é saudável, a pessoa está-se a referir aos nutrientes. O que a pessoa queria dizer, na verdade, é que aquele alimento, do ponto de vista nutricional, é nutricionalmente equilibrado, ou é nutricionalmente interessante, porque tem muitos nutrientes que nós precisamos. Mas extrapolamos para a saúde, e o problema começa aqui porque saúde é um conceito muito mais complexo do que apenas os nutrientes de um alimento. Saúde engloba o bem-estar físico, social, cultural, financeiro. Ou seja, é aqui um conjunto de vertentes que, quando nós dizemos que a alface é saudável porque é um legume, não engloba aqui como é que eu ia dizer? Estas categorias. As categorias, sim. E repara, a nutrição, de uma forma geral, está muito focada no quê, não é? No que é que comes. Comes isto? Não, deverias comer aquilo. Ou seja, está muito focada na parte biológica, nos nutrientes, nas calorias. Mas é interessante explorarmos outro tipo de nutrição e outro tipo de formas de olhar para a nossa alimentação. O como é que comemos, para além do quê, o como. Como é que estamos a comer? Estamos a comer com consciência? Estamos a comer de forma distraída? Porquê? Porquê que eu quero comer determinado alimento? Eu estou a comer qual é o motivo que está por trás de eu estar a comer este alimento? Será que é porque tenho fome? Será que eu sequer me perguntei se eu tenho fome? É que estamos tão robotizados que cada vez mais nos desconectamos dos sinais, não é? Será que eu tenho fome? Será que eu estou a comer em resposta a lidar com uma determinada emoção? E não é que isso seja errado, mas será? Eu tenho a consciência disso? Eu consigo ver os padrões pelos quais estou a comer? Então, olharmos de uma forma mais ampla acaba aqui também por ajudar a não sermos tão redutores em relação à alimentação. Por exemplo, a prova como uma alimentação saudável é contexto, é olharmos para contexto e não há alimentos bons nem maus, é este exemplo que eu vou dar. Por exemplo, estás no teu dia-a-dia, imagina isto, estás no teu dia-a-dia e estás a comer uma salada. Imagina, estás a comer uma salada. Aliás, estão duas pessoas a comer uma salada. A primeira está a comer a salada tal como comeria outro prato qualquer. Ela gosta, sabe que tem nutrientes interessantes e está a comer e ponto final. Sabe-lhe bem e fim de história. A pessoa B está a comer salada por autopunição, porque ontem teve um jantar com amigos e agora, por consequência, nas crenças que ela tem, é impossível comer um prato que não seja salada. Ela nem queria comer salada. Ela odeia comer salada. Mas mesmo assim está a comer salada. Está a comer salada para ocupar o volume do estômago para não poder colocar lá outros alimentos. Repara que a salada é a mesma, o conteúdo, o prato é o mesmo, mas as intenções, os objetivos por trás são radicalmente diferentes e opostos. Então, será que estas duas saladas são igualmente saudáveis? A resposta é não. Não são igualmente saudáveis, porque muda o contexto, muda o objetivo, muda a intenção. Logo, apontarmos para um alimento e dizer aquilo não é saudável, aquilo é saudável, é extremamente redutor. Aquilo é saudável para quem? Aquilo é saudável em que contexto? Qual é o contexto em que aquilo é saudável? Então, acho que é extremamente redutor mesmo dizermos que alimento A é saudável e o outro não é, exatamente por esta explicação que eu dei. Até o comportamento em relação à comida não é avaliado? O alimento por si só é saudável? O alimento é neutro. Nós é que somos saudáveis. A nossa relação com o alimento é que é ou não saudável. O alimento é neutro. Não tem valor. Tem valor nutricional, mas isso não impacta. Não tem valor moral. Exatamente. Não tem valor moral, tem valor nutricional. E esse valor nutricional não é uma equação direta para a nossa saúde. Ou seja, eu como uma maçã, logo sou mais saudável. Não funciona assim. Eu como um bolo, logo não sou saudável. Também não funciona assim. Não há esta... Era giro, fantasiante ou fantasioso? Fantasioso.
É fantasioso pensarmos dessa forma, é muito giro, mas não é assim que funciona. Não altera os nossos parâmetros, não é por eu comer um determinado alimento que isso altera os meus parâmetros bioquímicos logo de imediato. Não funciona assim. Não é um medicamento, não é uma droga, ok? Então não funciona assim. E nesse caso, nesse exemplo que estás a dar, nós podemos dizer que, por exemplo, as duas saladas até poderão ser nutricionalmente interessantes, porque nós sabemos que existem alimentos que têm mais nutrientes que outros. Isto é um facto e é a realidade. Nós temos alimentos que são mais ricos em vitaminas, em minerais, em fibras, em antioxidantes, no que seja, e temos alimentos que são mais pobres nesses nutrientes. E nesse caso nós poderíamos dizer que, por exemplo, as duas saladas podem ser saudáveis, não fazemos ideia, não é? Mas poderiam ser saudáveis do ponto de vista nutricional, mas, desculpa, poderiam ser interessantes do ponto de vista nutricional, mas que a palavra saudável, e isto pode parecer uma questão de semântica, mas já vamos lá, a palavra saudável acaba por englobar muito mais do que isso. Não só os nutrientes daquela refeição, que têm o seu quê de importância, mas também todo o contexto à volta. Aquela pessoa deixou de ir almoçar com os colegas no trabalho para... por exemplo, um exemplo que é muito comum. As pessoas, quando vão almoçar fora, quase que antes de saírem de casa, verem o menu para verem se há alguma coisa que vão poder comer, se não há. Isto prejudica o teu contexto social, obviamente. Muitas vezes tu evitas ir comer fora porque não sabes se vão ter alguma coisa para ti, vais comer mais calorias do que aquilo que querias comer, etc. Logo aí, mesmo que tu saias e vais comer a tal salada, tu não podes dizer que aquilo é uma refeição saudável, porque saudável tem a parte mental, tem a parte física e tem a parte social. Se tu gastaste 3 horas antes com ansiedade a pensar se podias comer alguma coisa daquele restaurante ou não, logo aí, opá, podes comer alface que quiseres, mas aquela refeição não vai ser saudável. E eu acredito muito, e agarrando nisto que eu estava a dizer, de que alimentos têm nutrientes diferentes, obviamente, e existem uns que são nutricionalmente mais interessantes do que outros. Eu acredito muito, e digo muitas vezes em consulta, que alimentos diferentes servem propósitos diferentes. E eu acredito que quando nós falamos de fome física, existem alimentos que são mais interessantes do ponto de vista nutricional, que podem fazer mais sentido, não que tenham que ser só eles, mas que podem fazer mais sentido incluir nessa fase. E que depois existem outros alimentos que podem não ser tão interessantes do ponto de vista nutricional, mas que nos dão prazer, que nós gostamos e que servem outro papel que não o de colmatar a fome e te dar saciedade, mas te dar prazer, estás num contexto social e faz sentido naquele contexto. Para, o que tu disseste é totalmente verdade. A Organização Mundial de Saúde define a saúde, o ser saudável, como um bem-estar físico, um bem-estar completo, importante, físico, mental e social. Só por isso vê. Então espera aí. Se os alimentos são saudáveis, então mas como é que o alimento tem bem-estar social e mental? Certo? Repara, se tu olhares para os nutrientes, estás a comer a refeição mais nutritiva do mundo. Vamos fazer de conta. Ok, mas se a comeres pelos motivos errados, se não te permitires, imagina, não tens à vontade para comer de forma social, estás sempre à espera que os outros reparem naquilo que estás a comer, ou medo de críticas, tens afastamento social devido a isso. Será que é saudável mesmo comendo o prato mais nutritivo do mundo? Por aí vemos o alimento, por si só, não tem esse poder todo de ser saudável ou não. É nutritivo ou não nutritivo, ponto final. Mas ser nutritivo não é igual a saudável. Porque lá está, ser nutritivo vai ter um impacto aqui na saúde física. Não uma refeição de forma isolada, mas o todo, o global, pode ter impacto positivo na saúde física e até na mental. Mas se os motivos que estiverem por trás forem os errados, já estragou tudo, já não é saudável. Motivos, intenções que nos afastem da nossa sanidade mental e do convívio social, muito importante na vida e nas refeições, obviamente. Tudo o que nos afaste disso deixa de ser saudável. Então é muito, muito, muito redutor pensarmos desta forma. Eu vejo que este tema é muito. Já sigo algumas pessoas e também vejo no YouTube às vezes e vejo que isto é um tema muito, muito polarizado, em que há pessoas que não acreditam que há alimentos saudáveis e outras que estão sempre a bater na tecla que
Como assim? Não existe alimentos saudáveis? Claro que existe. Há alimentos muito nutritivos e há outros que são uma porcaria. Dizem mesmo assim. São uma porcaria. Como é que há aí pessoas a dizer que não há alimentos saudáveis? Eu percebo, apesar de não concordar, e na parte da porcaria, mas eu percebo o ponto de vista. Qual é a questão? É que ser nutritivo não é a mesma coisa que ser saudável. Aqui é que porque isso para mim é tão óbvio que até me faz confusão. Outros temas não. Eu percebo que são percepções e assim, mas aqui é tão óbvio que às vezes até me custa meter no lugar das pessoas que pensam o contrário. Mas sabes porquê? Porque vende-se muito aquela ideia que o teu alimento seja o teu medicamento. E parece que, tal como um medicamento tu tomas, imagina, tomas paracetamol e passado meia hora não tens uma dor de cabeça, as pessoas olham para os alimentos dessa forma, de como se fosse uma causa direta para alguma coisa. Eu vejo muitas vezes não, que eu não sigo muito essas pessoas, mas às vezes vejo pessoas, por exemplo, a comer determinados alimentos e imagina, arriscar, por exemplo, as batatas fritas e escrever uma doença por cima, ou escrever tipo gordura saturada, como se a gordura saturada não fosse também importante, mas em menor quantidade. Sim. Mas quando se fala de moderação, eu acho que as pessoas não conseguem interiorizar o que é que moderação significa e principalmente em pessoas que têm um padrão mais perfeccionista, isto é muito fácil ir para um dos polos opostos, que é o 8 ou 80. Ou eu faço tudo certinho e tenho super cuidado e só entra aqui no meu estômago alimentos super interessantes do ponto de vista nutricional, ou então nem quero saber e nem vale a pena, se eu não estou a fazer nada, porque é que me vou estar a preocupar-se como se eu posso jantar ou não. E é isso que estás a dizer, cria-se um ambiente muito polarizado. Ainda outra coisa, em relação a isto que eu estava a dizer, é que menos nutritivo não significa que o alimento seja prejudicial à tua saúde. Ou seja, tu comeres estes mochis, ou comeres um bolo, ou comeres um chocolate, que de facto se calhar não é assim tão interessante do ponto de vista nutricional, porque não é carregado de vitaminas e minerais, fibras, etc. Também se calhar não é esse o propósito desses alimentos, e não significa que isso vá afetar negativamente a tua saúde. Nós, quando falamos de saúde, nós temos que olhar para o global e para a maior parte do tempo. Não é um alimento, e não vou dizer um alimento isolado, não é um alimento nos 90% ou 80% da tua alimentação que vai fazer essa diferença. Ou seja, eu acho que, para além da polarização que tu estás a falar, parece que se cria muito a ideia de causa direta. Imagina, lembras-te que há uns episódios, já falamos no início, acho eu, que falávamos de, por exemplo, dizerem o morango faz bem ao coração. Sim, nutricionismo. Sim, é exatamente, do outro lado tens o terrorismo nutricional, que é tipo, a bola de Berlim faz diabetes. E é causa direta. Nem se pensa que uma doença é multifatorial e não acontece por um único fator. É um conjunto de fatores que muitos tu não podes modificar sequer. Então é como se fosse causa direta. Não comas esse gelado, olha os diabetes. Sim. Como se fosse assim, né? E repara, acrescentar também aqui uma coisa que é uma visão de mundo minha e que pensar desta forma melhorou bastante a minha vida. Talvez possa ajudar. Que é, atualmente, eu prefiro acreditar naquilo que é mais benéfico para mim. Ou seja, eu já expliquei racionalmente porque é que eu não acredito em alimentos bons e alimentos maus. Mas mesmo que eu não me reveja totalmente e que eu tenha ali as minhas dúvidas, se eu sentir que para a minha relação com a comida eu acreditar que não há alimentos bons e maus seja melhor, bora adotar essa crença. Bora convencer-me que de facto não há alimentos bons e maus. Faz sentido? Vou dar um exemplo de outra área em que eu apliquei isso e que trouxe grandes resultados na minha vida. Eu durante ali a minha fase de infância, fiz a catequese, era religioso, não sei o quê. Depois tive ali umas chatices, desidentificação com a igreja, com um conjunto de coisas. E afastei-me. Há uns anos, há 3 anos, comecei a ressignificar essa questão. Ou seja, hoje não sou religioso, mas eu percebi que ter fé, acreditar numa energia universal, num ser superior, num sentido diferente para a vida e para aquilo que eu faço diariamente, como uma noção de propósito, essa crença, eu colocar essas lentes dentro de mim, melhoraram muito a minha vida. E isto para dizer o quê?
às vezes acreditarmos naquilo que é melhor para nós pode ser a melhor coisa a fazermos. Ou seja, posso estar na dúvida se acredito, se não acredito. Mas se eu trabalhar para adotar aquela crença e se aquilo for mais benéfico para mim, talvez eu possa escolher acreditar. Faz sentido? Concordas? Sim, eu acho que o ponto aí é que... Porque qual é o problema de categorizar os alimentos como bons e maus? O principal é que cria a ideia de fruto proibido. E, geralmente, os alimentos que são considerados como maus são alimentos que nos dão prazer, que nós gostamos de comer. Posso pensar, tipo, bolos, chocolates, batatas fritas. Geralmente são esses alimentos, esse tipo de alimentos que são categorizados como maus. E isto cria a ideia que tu não os podes comer, porque se eles são maus, se eles estão a prejudicar a saúde, então eu vou excluí-los da minha alimentação. E cria esta ideia de 8 ou 80. Eu já vou fazer a relação com isso que estavas a dizer agora. Cria esta ideia de 8 ou 80 de, ok, então se eu quero ser saudável, eu agora não, a partir de hoje, que hoje é dia 1 de janeiro, eu não vou comer nenhum destes alimentos, vou só comer saudável, entre aspas. Obviamente, são alimentos que eu gosto, vai chegar uma altura em que eu vou estar perante eles e eu vou querer comê-los, porque se eu gosto, não vou ficar a vida inteira sem os poder comer. E como eu estive em restrição tanto tempo, eu se calhar vou comer em exagero. E tocando aí na parte que estavas a dizer de... Porque há alimentos... Porque isto até pode fazer sentido para algumas pessoas, mas pode haver alimentos específicos que as pessoas pensem, ok, mas aquilo deve fazer mesmo mal. Imagina, tipo... Não sei, não vou dar exemplo de nenhum alimento, mas é um alimento específico que as Todos pessoas... nós temos. Que as pessoas pensem, tipo, ok, aquilo deve mesmo fazer mal, é impossível aquilo não fazer mal. E eu acho que essa reflexão é importante porque no final do dia tu não vais acabar a comer aqueles alimentos de vez em quando na mesma. Exatamente. E não te vais sentir mal porque aquilo faz mesmo mal à saúde. Então não é preferível pensar que com moderação tudo pode encaixar e que não existem alimentos, porque é a realidade, não existem alimentos que prejudiquem diretamente a tua saúde. O que existe é o teu estilo de vida no global. Assim, o estilo de vida no global, claro que tem um impacto direto na nossa saúde, o estilo de vida no global. Isso tem. E muito. Mas também é difícil dizer, aliás, é impossível dizer que uma pessoa que tem um estilo de vida saudável no global vai ter saúde ou vai ter doença. Certo. Isso não é assim que funciona. Ou seja... É uma questão de probabilidades. Sim, ou seja, nem vale a pena. Claro que eu acho que nós devemos fazer o melhor por nós em termos de estilo de vida e também muitas vezes são rotinas que nos sabem bem fazer e que nos colocam num estado mental positivo e físico também. Mas, voltando aqui ao tema que já me estava a perder, perdi-me. Pronto, não interessa. Mas o que eu queria dizer no final é que quando nós, mesmo que haja alimentos que as pessoas não conseguem acreditar ou conscientemente às vezes as pessoas conseguem acreditar, mas o inconsciente que foi trabalhado durante muitos anos está lá. E fazer este raciocínio consciente de, ok, mesmo que aquele alimento seja o pior alimento do mundo, tudo certo, vamos entrar por aí que é o pior alimento do mundo e que comes aquilo e vai explodir. Vai explodir. Tu não vais acabar a comê-lo na mesma periodicamente, esporadicamente. Garantidamente. E se é uma coisa que tu gostas, vais-te sentir mal no final. Então não é preferível comê-lo porque é uma coisa que tu gostas e estar tudo bem, seguir a vida e é só um alimento no meio de milhares de alimentos que tu vais comer ao longo da tua vida. Ou seja, é preferível escolhermos naquilo que é mais benéfico acreditarmos. Sim. Se acreditar que não há alimentos bons e maus é o mais benéfico para a minha relação com a comida, bora acreditar. Apesar de... eu estou a dizer isto para pessoas mais resistentes e com crenças mais moldadas. Mas eu expliquei de forma muito racional, desconstruí o porque é que não faz sentido haver alimentos bons e maus. Mas se mesmo assim, para uma pessoa que quer que seja, não faça sentido, e se essa pessoa sentir que se acreditasse nisto, a sua vida era um bocadinho melhor, pá, bora acreditar. Sim. Eu, pelo menos, esta é a minha visão. Sim, mas é importante deixar claro que, do ponto de vista científico e nutricional, não existe esta relação entre comer determinados alimentos e automaticamente ter doença ou ter menos saúde. Ou seja, é uma relação muito mais ampla que envolve muito mais fatores. Muitos dos fatores nós podemos modificar sim, mas muitos não podemos modificar, como por exemplo a nossa genética, o ambiente em que nós estamos. E portanto, eu acho que também foi um bocado esta ideia, quando eu comecei a perceber que, ok, a nutrição não é só o frango cozido com brócolis e batata doce, foi um bocado este pensamento que me fez descomplicar a alimentação e ser uma coisa mais leve, ser uma coisa que não ocupa tanto espaço mental, perceber isto desta forma, e também foi por isso que eu sugeri trazermos este tema,
porque é uma coisa que nós dizemos muitas vezes de Pois é. não existem alimentos bons e maus, existem alimentos mais interessantes do ponto de vista nutricional e outros menos interessantes do ponto de vista nutricional. Mas às vezes o que eu sinto é que as pessoas pensam tipo, ok, não vou dizer maus, vou dizer menos interessantes, mas é a mesma coisa. Mas não é. Não é. Não tem essa relação, não tem esse peso todo. Exatamente, porque repara, o que nós repetimos consistentemente, cada vez mais estamos a interiorizar e a crença fica cada vez mais moldada. Então, se eu repito e se eu sinto que aquele alimento realmente é mau, é inevitável quando acontecer uma situação em que eu o coma, e se calhar até vou comer em excesso devido a restrições anteriores, eu tenho um grande sentimento de culpa associado. E a culpa aparece porque aqui, e para quem está a ouvir, estou a apontar para o cérebro, aqui está gravado que aquele alimento é mau, tem um valor moral errado. E como é errado, e eu filo, sinto-me culpado porque estou a fazer coisas que estão erradas, de acordo com os meus valores e princípios. Ou seja, a moralidade, não é? Qual é a questão? A moralidade é fundamental para algumas coisas. Por exemplo, eu não ir ali à rua e dar um tiro numa pessoa. Ainda bem que existem valores morais que dizem que isso é errado, senão isto era uma balbúrdia. Mas a moralidade dentro dos alimentos é totalmente desnecessária e não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido, porque tu, quando comes um abacate, não és melhor do que quando comes pão branco. Sim. Sabes? Não és melhor nem pior, é só igual. Não, e aquilo não vai causar um impacto direto na tua saúde. Não só não és melhor em termos de status, como aquilo não vai trazer nada de positivo nem negativo à tua saúde de forma isolada. E só para terminar este ponto, eu acho que nós estamos aqui a fazer muita distinção de nutrição e saúde, mas também relembrar que uma boa nutrição significa uma visão macro, ou seja, olhar de cima e ver o global e não estar preocupado se comi proteína em todas as refeições, se todas as refeições tiveram vitaminas. Não é assim que funciona. Não tem que haver uma gestão minuciosa de cada refeição, de cada lanche, ser o mais nutritivo possível. Não é isso que se vai traduzir numa melhor saúde. O que se vai traduzir numa melhor saúde é esta visão macro global e perceber que os nutrientes têm a sua importância, mas que de todo que é tudo. Exatamente, exatamente. No fundo é menos complicação e mais abertura para a simplicidade. Os seres humanos gostam de complexidade. Porque o que é simples parece que não funciona, sabes? De tão simples que nem dá vontade. Nós gostamos de complexidade. Então, quando desconstruímos as coisas e mostramos que é simples, então, se é simples, já nem acredito, sabes? Ou já nem quero, porque é tão simples. Mas o básico bem feito funciona, o simples funciona. Então, era com essa mensagem que eu queria terminar. E vamos passar para a tolice da cultura da dieta, que... Ai, desculpem, da tolice da cultura da dieta, lá estou eu. Da Tolice semana. da semana. Que às vezes pode ser acerca da cultura da dieta, mas nem sempre. Nós, como sabem, mudámos o formato e agora começámos a abrir uma caixinha de perguntas semanalmente. Antes de gravarmos o podcast, abrimos a caixinha e, no fundo, vocês podem deixar lá as vossas tolices, que no fundo são insights ou coisas que... Reflexões. Coisas que fizeram, reflexões, enfim, o que vos apetecer. Tem a palavra tolices, mas não necessariamente tem que ser uma tolice. Se calhar devíamos pensar no nome deste, se tolice faz sentido. Mas pronto, não interessa. Não interessa. Não, mas repara, pois, se tolice faz sentido. Mas é naquele sentido de, por exemplo, pensei isto e agora refleti e não fez sentido nenhum. Por exemplo, vi este comportamento na sociedade, refleti e acho que é uma tolice. Mas sempre na perspectiva positiva de construir e não de destruir ou de apontar o dedo. É sempre na perspectiva de... Já viste? Tipo, aquela cena que eu pensei, vi, senti. Sim. E que se calhar não faz assim tanto sentido. Mas na altura fez-me e estou a utilizar isto para desabafar acerca disso. Sim, no caso, nós vamos misturando entre coisas que nos acontecem, insights que queremos trazer e as vossas sugestões. E por acaso, hoje abrimos a caixinha de perguntas lá no Instagram da Nutrência e recebemos esta mensagem por acaso, é cliente da Nutrência e que diz que sempre quis emagrecer e hoje percebo que não era uma vontade minha. E eu, quando li isto, consigo perceber exatamente o que é que a pessoa está a querer dizer, acho eu. Pelo menos da minha interpretação, o que a pessoa está a querer dizer é que sempre teve como objetivo emagrecer e se calhar agora olha para trás e percebe que isso era uma pressão que lhe era colocada,
muitas vezes, se calhar, com um objetivo final que nada tinha a ver com o corpo. Ou seja, se calhar venderam-lhe a ideia que se ela tivesse menos X quilos, que ela atingiria determinado patamar, seria mais bem-sucedida, seria mais feliz, não teria problemas e se calhar atingiu esse peso, ou não, não sei. Sempre quis emagrecer. Repara, a indústria das dietas promove essa mensagem, né? Associa o peso, um determinado peso, um determinado padrão corporal, a determinadas conquistas, a determinados status na sociedade. Então as pessoas fazem uma associação direta entre uma coisa e outra. Então muitas das vezes, quando nós achamos que as nossas questões, a nossa resolução para toda a vida é o peso, não é nada disso. É muitas das vezes também fruto das pessoas que nós seguimos, que têm um determinado padrão corporal e depois também têm determinadas conquistas, características que nós vemos e achamos que a vida delas é perfeita. Então isto vai ficando gravado, não é? Vai ficando gravado no nosso inconsciente que tu deves almejar aquilo porque aquilo é a solução, aquilo é a conquista da tua vida. E acontece também, muitas vezes vejo em consultas, que as pessoas, por exemplo, já tiveram um determinado peso que nunca mais conseguiram ter e hoje almejam esse peso novamente, mas com a reflexão, com o trabalho interior, percebem, na verdade eu não quero aquele peso. Eu queria, é uma espécie de nostalgia de um período da minha vida em que eu tinha, por exemplo, uma determinada relação, em que eu tinha uma determinada circunstância na minha vida, se calhar das quais eu tenho alguma saudade. Ou muitas vezes, eu, por acaso, quando eu selecionei esta mensagem, isto já foi há uns dias, já não me lembrava que tinha pensado isto, que podíamos trazer, mas agora lembrei-me que estavas a dizer isso. Ou muitas vezes, quando estamos a fazer essa reflexão em consulta e a conversar com as pessoas apercebem-se que quando tinham aquele peso, a sua vida não estava nada alinhada e afinal também não estavam felizes. E quando tinham aquele peso que hoje gostavam de ter, queriam perder mais peso ainda. Ou seja, nunca estava bom. Porque a verdade é, o teu corpo não vai definir o teu sucesso profissional, o teu bem-estar, os teus problemas na tua vida. E como crias essa ideia, nunca vai estar bom, tens que estar sempre melhor. Então, muitas vezes, as minhas clientes chegam à conclusão, esta conclusão exatamente, que apesar de, ok, se calhar eu quero emagrecer, mas eu gostava de ter o peso que tinha há 2 verões. Mas espera lá, há 2 verões eu também queria emagrecer e também não me estava a sentir bem. Ou seja, será que eu, se agora emagrecesse e conseguisse atingir o peso que eu tinha há 2 verões atrás, será que eu me vou sentir melhor por causa disso? E não tem mal nenhum querer perder peso e é super válido querer perder peso. Eu acho é que temos que investigar às vezes os motivos pelos quais o estamos a querer fazer e se é pelos motivos certos, que não sei se é a palavra certa, mas acho que pode ser. Todos os motivos são válidos, mas há motivos que podem ser mais certos do que outros no sentido de nos completar mais do que outros. E este tipo de motivo de nós percebermos ao fim de uns anos, se calhar eu sempre tentei procurar a perda de peso e hoje percebo que não era uma vontade minha, que se calhar era uma vontade da sociedade, por exemplo, tira um peso de cima de ti. De, ok, então eu não tenho que ser aquilo só porque eu me meti na cabeça, ou me meteram na cabeça que eu tinha que ser aquilo para atingir determinado status, determinada felicidade. Sim, somos formatados constantemente, desde a nossa infância até aos dias da idade adulta, que é suposto ter um determinado corpo, é suposto caber num determinado padrão. Porque tu vês, sei lá, tu ligas a televisão, és impactada com um anúncio, imagina, de perfumes. Qual é o tipo de corpo masculino e feminino que tu vais encontrar? O homem com uns peitorais desenvolvidos, com os abdominais super vincados, a mulher com um corpo curvilíneo. Estou errado? Sim. E isto repete-se, estou a dar o exemplo dos anúncios, mas isto repete-se em escala. Estas mensagens subliminares estão em todo lado. Então, se nós estamos tanto tempo, sabe-se que passamos mais tempo no inconsciente do que na mente consciente, então se nós estamos tanto tempo no inconsciente, isto está a ser tudo absorvido pela nossa mente inconsciente. Então os significados vão sendo construídos, não é? Que o correto é ter um determinado corpo e não um corpo diferente. Sim. E tudo o que não couber ali deve ser autorrejeitado. Então as pessoas estão na busca de caberem,
da aceitação, autoaceitação e aceitação externa. Então não é acerca do peso. A maior parte das pessoas que diz que quer perder peso não querem perder peso. Elas querem maior aceitação, elas querem maior felicidade. Qual é a questão? É que vão perceber ao longo do caminho, a maior parte delas, que a felicidade e essa aceitação que elas procuram não está no peso, está no trabalho que elas têm que fazer em relação a elas próprias. Está no trabalho de desenvolvimento pessoal que elas têm que fazer, está se calhar na ajuda profissional que elas precisam de procurar e nunca procuraram, está na evolução do ser humano. Aí é que está na descoberta do amor próprio e não à procura de caber num determinado padrão. Emagrecer é legítimo, mas desenvolvermos primeiro É fundamental. é fundamental. E acho que podemos terminar assim. Subscrevam o nosso podcast no YouTube, sigam na Apple Podcasts e Spotify e vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.